espero realmente contribuir de alguma forma com vocês, tá? Com um pouquinho da minha prática, né? Como eu disse, a ozonioterapia é um mundo, né? É algo que, ao mesmo tempo, antigo, na minha vida é nova. Tem 2 anos, mas que mudou totalmente. Eu sou especialista em UTI, gosto também de práticas manuais, trabalho com RPG, a gente tem acupuntura na clínica, e veio agregar de uma forma que nada e nenhum recurso até então tinha trazido para mim, tá certo? Então, o que foi que eu tentei buscar dentro dessa aula? Trazer patologias que são mais recorrentes, como Suzana disse, apesar de ser dentista, né, e os odontólogos hoje em dia só estão autorizados a trabalhar cabeça e pescoço, mas sempre tem alguém da família, né, que pede para a gente fazer uma aplicação, que pede para fazer, e assim, é super interessante eu passar para vocês pontos de aplicação, concentrações de aplicação, o que dá certo e o que não dá, tá? Então, vamos lá. Como todos sabem, né, podemos utilizar o ozônio para tratamento de dores orofaciais, como também dores de cabeça, dores no pescoço, dores nos músculos da face, e o alívio da dor geralmente é imediato após a aplicação. Eu escolhi começar com cabeça e pescoço justamente porque a maior quantidade de pessoas que estão no curso são odontólogos, tá certo? Então, foi a minha escolha para a gente começar a falar um pouquinho hoje sobre a prática clínica. Como eu vi que vocês estavam discutindo as indicações e as contraindicações, precisamos mais uma vez relembrar, tá? Que existem várias indicações. Existem as indicações neurológicas, existem as indicações de doenças autoimunes, e é uma vastidão, e essa na prática clínica é algo que realmente é maravilhoso. A gente tratar um lúpus, a gente tratar câncer, e eu já passei por tudo isso, e é muito compensador a gente ouvir, né, o feedback do paciente. Entre outras lesões musculares, pós-cirúrgicos, imediatos e tardio, pacientes que fazem cirurgia de ATM, pacientes que fazem cirurgia de pálpebra, pacientes que fazem cirurgia, isso é o que eu pego, né? De repente vocês também pegam dentro da boca, realmente eu não vou entrar, porque aí vai ser com a doutora Suzana, mas as cirurgias plásticas de um modo geral, rinoplastia, eu tenho utilizado bastante, como eu disse, eu tenho uma prática e tenho, assim, uma grande quantidade de pacientes na parte de estética, e faz todo o diferencial. O paciente chega com um edema de um pós-cirúrgico de 2 dias, e a gente faz a aplicação, e é incrível como a gente tem um resultado que a gente não tinha em 10 sessões de drenagem ou utilizando ultrassom. Então, o ozônio realmente veio facilitar demais a nossa vida. Contraindicações. Dentre todas, a mais importante é a que a gente precisa saber se o paciente tem uma deficiência da enzima G6PD, realmente é a contraindicação absoluta. E assim, achei bem interessante, apesar de que na prática clínica hoje eu peço, quando eu vou tratar pacientes de forma sistêmica, principalmente em homens, eu sempre solicito o exame e assim anexo, por questão mesmo por ser ozonioterapia no Brasil algo novo, para a gente se respaldar, mas seria muito simples de a gente saber se o paciente tem ou não uma deficiência no G6PD e que podia realmente interferir no nosso tratamento. Basta perguntar se ele podia comer feijão, né? Como eu ouvi na outra aula, Suzana falou sobre o favismo. Então, pessoas que têm o favismo, ela já não pode comer feijão, porque senão morrem. É a mesma coisa, porque pode levar a uma hemólise, né, que é, na verdade, a ruptura das hemácias, e, na verdade, não tem indicação nenhuma. Então, para a gente saber realmente também se a pessoa não pode comer feijão, se tem favismo,
é essa a principal indicação e é a que a gente vai realmente levar para a vida, para a gente nos respaldar, tá certo? Alguns materiais, né, como tem gente que nunca utilizou, e eu vi que Suzana mostrou na última aula como funcionava o gerador, como funcionava como era essa transformação do oxigênio medicinal para o gás. Então, aqui, só para a gente ver as agulhas que vocês devem utilizar mais, essa amarelinha e essa roxinha, né, que é a agulha de 24 gauss e a agulha de 30 gauss. Eu uso uma agulha também mais profunda, porque eu trabalho muito com articulações de joelho, então eu faço aplicação intraarticular, mas também como eu ouvi que na outra aula vocês viram que o ozônio tem uma grande afinidade com o pH ácido, e geralmente o que a gente tem quando a gente tem uma inflamação é um pH ácido, então mesmo que você aplique um pouco mais superficial, que você não chegue exatamente na estrutura que você está querendo tratar com a agulha, mas ele vai, porque ele tem essa afinidade com o pH ácido, né? Então ele acaba chegando lá. Vocês não se preocupem que vocês com certeza vão favorecer sim esses pacientes. Trouxe também para vocês um aplicador, vocês estão podendo ver aqui, que é um aplicador de ozônio auricular, tá? Existem determinadas formas, né, de aplicar, e aí hoje em dia existe uma divisão, né, que se deve ter bastante cuidado. Algumas pessoas utilizam esse aplicador de ozônio auricular diretamente ligado ao aparelho, e uma forma mais segura hoje de se utilizar seria realmente usando a seringa, porque você consegue quantificar o quanto você está dando de fato de dose ao paciente, quanto você quer dar em ml, você consegue quantificar. E em criança tem que ser feito, não tem outra forma de aplicar auricular. Quando você vai tratar crianças com autismo, com paralisia cerebral, a gente realmente tem que usar com a seringa, tá? Porque em criança, principalmente, já tratei filhos, já tratei pacientes, quem nunca teve um otite, né? Quem nunca foi à piscina e aí, de repente, a água no ouvido terminou causando uma inflamação. Então, a aplicação que eu faço auricular, tá, com pessoas adultas, eu não boto mais e o resultado é muito bom. Eu não coloco mais que 5 microgramas de ozônio e faço durante 1 minuto, 30 segundos, e o resultado é muito legal. Paciente que fica com aquela sensação de surdez, logo diz, poxa, que legal. Já usei em pessoas que fizeram cirurgia com otorrino e também ficou com aquela sensação de não estar ouvindo nada, e utilizar durante 1 minuto com 5 microgramas ou com 10 a uma concentração, e o paciente já no primeiro atendimento já tem um resultado muito legal, já consegue realmente ouvir, né, consegue recuperar e consegue principalmente tirar a dor também, né? Como eu disse a vocês, vou começar mostrando alguns pontos clássicos, né, que a gente realmente precisa aplicar de cabeça e pescoço, e vou falar de outras aplicações que eu não coloquei pontualmente aqui, mas vou citar para vocês, tá? Geralmente o que chega muito para a gente nos consultórios, e eu acredito que para vocês também, porque esse é um trabalho multidisciplinar que eu tenho feito, né? A gente utiliza, aqui é um modelo, né? Vou agradecer ao meu modelo, que ele foi modelo, pintei ele todinho e ele deixou, tá? Aqui é uma articulação velha conhecida de muitos, né? E a gente precisa saber realmente onde vai aplicar o ozônio quando a gente vai tratar, por exemplo, de uma disfunção de ATM, né? Então, nas DTMs, vejam que a posição... Oi, alguém quer falar? Suzana? Aqui eu pedi para o paciente abrir e fiz questão de mostrar a vocês que a articulação ela precisa realmente estar aberta, tá certo? E aí, onde é que a gente vai aplicar?
Exatamente, trouxe inclusive para vocês perceberem, quem não é da área, a gente consegue aqui encontrar a fossa, né? É aqui perto do côndilo, a gente pede para o paciente fazer essa abertura da boca, fazendo esse abaixamento da mandíbula, para a gente poder fazer a aplicação. Eu aplico 5 ml, tá? Aqui eu nunca utilizo concentrações altas, são regiões sensíveis. Eu utilizo 5 sempre, a minha concentração é de 5 e no máximo 5 ml. Mas, na verdade, eu peço para o meu paciente dizer se está sentindo dor. Se ele sente dor e ele me dá um ok, porque às vezes cada articulação é diferenciada, né? Cada paciente é diferenciado, tem músculos diferentes de um para o outro. Então, o que é que eu faço? Peço para o paciente, a minha intenção é aplicar sempre 5 ml, mas eu sempre peço ao paciente para ele me dar um feedback. Tem pacientes que suportam, às vezes, 4 ml, então aí eu dou aquela parada, ele me dá um ok, tá? A posição que você deve utilizar é sempre com a abertura, para que a articulação ela esteja aberta e a penetração do gás seja melhor, tá? Essa é um dos pontos clássicos, tá? Você sabe que a disfunção de ATM envolve também a musculatura de pescoço, tá? A gente precisa estar utilizando também a musculatura de pescoço, trapézio, tá? A gente pega, na verdade, o esternocleido também. Então, assim, na verdade, eu envolvo eu vou pontuando depois de eu verificar se o paciente tem espasmo, como é que tá, ele vai me referir às dores. Às vezes ele não está conseguindo fazer a lateralização do pescoço, ou ele está com aquela posição clássica de cabeça inclinada e rotacionada. Então, eu termino trabalhando também sempre os músculos envolvidos. Mas, no geral, para a disfunção de ATM, eu sempre trabalho com esse ponto, que é clássico, e também o masseter, né? São pontos que você não pode deixar de trabalhar, porque está interferindo diretamente na abertura da boca. Esses 2 pontos eu sempre aplico nos pacientes que têm disfunção de ATM, tá? O que acontece com 5 microgramas no masseter, a depender se for um paciente, esse paciente é um paciente magro, mas se for um paciente que seja um pouco mais obeso, às vezes eu aumento um pouco a concentração, tá? Eu vou até 10, não passo de 10 para o rosto, tá? Até porque dá uma sensação desconfortável. Em um dos cursos que eu fiz, tinha indicação de você fazer uma pápula, né? E aplicar um anestésico local. Eu, particularmente, não uso. Aí os pacientes riem. Eu digo, gente, não é uma dor que vocês não podem suportar. Com 2 segundinhos, e como eu trabalho muito com liberação miofascial, depois de eu fazer essas aplicações, eu sempre faço uma liberação da fáscia do músculo, tá? Como é que a gente pode fazer essa aplicação sem ter tanta prática? Eu não sou um fisioterapeuta, mas eu sou um dentista. Como eu poderia estar utilizando para fazer essa liberação miofascial? É uma massagem forte, lenta, e ela precisa realmente causar uma fricção no músculo, tá? Então, se eu não tenho muita habilidade com isso, eu posso fazer isso com ventosas. Acho que todos conhecem, né? As ventosas, que são excelentes. Na verdade, eu sempre trabalho o ozônio, na maioria das vezes, com grupos musculares maiores ou menores, com a parte de ventosoterapia, que dá um excelente resultado. Para quem não tem habilidade com massagem, é um excelente dica. Você aplica a ventosa em cima e lentamente faz essa liberação miofascial. O paciente tem um resultado fantástico, tá? Aí depois eu manipulo, peço para o paciente abrir a boca, faço manipulação do disco, tá? Então eu termino manipulando, faço lateralização e paciente refere, faço também, o que é que eu depois do ozônio, utilizo outras técnicas também para ele trabalhar com força relaxamento e termina em 3 sessões, a gente consegue uma abertura muito boa na boca. Poucas vezes eu não consegui fazer o tratamento com ozônio, aí tem que intervir. Eu acho que teve uma paciente que realmente a gente teve que fazer a utilização de botox, aí eu chamei a dentista que a gente tem lá na clínica, e aí ela fez a aplicação da toxina botulínica para me ajudar, porque foi um dos trabalhos mais difíceis. A paciente chegou a usar
as placas e tal, era uma paciente muito difícil, fez muitos exames e a gente, na verdade, foi depois de uma viagem, então, assim, era um processo que a gente teve que investigar. Mas, com exceção dessa paciente, todas as vezes eu consigo resolver o problema junto com os dentistas, utilizando a ozônio e as minhas técnicas, tá? Que eu utilizo, né? As técnicas da fisioterapia. Eu trouxe aqui para vocês que a gente pode sair aplicando também, né? Às vezes o paciente tem outras dores, tá? E aí a gente pode aplicar na região da mandíbula, todo o ramo, tá? Eu trouxe aqui já esses pontinhos, que são regiões que eu trabalho quando eu estou trabalhando a parte de estética. Então, na parte de estética, eu aumento um pouquinho a concentração de ozônio, eu não trabalho só com 5, aí eu tento ir em 10, tá? Tanto melhora a flacidez, se for um paciente já idoso, paciente com mais de 50 anos, paciente com 60 anos, paciente que já tem uma flacidez, a gente consegue reverter isso de forma muito, muito significativa, tá? Aplicando nessas regiões aqui, tá? Logo abaixo do ramo da mandíbula, você termina trabalhando esse contorno também, e acima. Vou trabalhando. Aqui, esse ponto eu coloquei pacientes que têm paralisia facial, eu utilizo, na verdade, né, a gente segue o ramo do nervo, tá? A gente segue todo o ramo do nervo, às vezes ele tem, às vezes tá mais na face, né, é mais na região orbicular da boca, ou orbicular, a depender do que ele me apresenta de quadro clínico, né, às vezes a pitose e tal. Então, aqui é uma região que eu gosto muito de aplicar, tanto na parte de estética, como também pacientes que têm, por exemplo, paralisia facial, é um ponto importante, onde a gente vai aplicar o ozônio. No olho, eu nunca ultrapasso 5 microgramas. Como eu disse a vocês, no rosto, eu sou uma pessoa que tem um pouco mais pela própria dor, né, e pelas regiões mesmo que são sensíveis, tá? Aqui, falando de estética e falando de paralisia facial, né? A gente sabe que na paralisia facial a gente tem uma hemifase comprometida, então eu tento colocar nos pontos clássicos, que seriam os pontos motores, então eu pego bem nessa região, eu marquei aqui porque esse paciente é um paciente que tem, na verdade não é paciente, né? Na verdade é meu marido, e aí eu coloquei ele hoje, porque como ele é magro, ele disse, mas por que eu? Aí eu disse, porque você é magro, e a gente vê várias coisas que eu podia mostrar a vocês, tá? Então, assim, agradeço a ele bastante a colaboração. Pontos clássicos, tanto na paralisia facial, e ele tem uns sulcos que podem e devem ser trabalhados, tá? A gente pode trabalhar isso na estética. Esses sulcos aqui, eles também podem ser muito bem trabalhados, e a gente consegue diminuir. Para quem trabalha com a parte de estética e utiliza tudo, além de aplicar o ozônio, a gente pode aqui fazer um microagulhamento, né? Então, como seria? Você primeiro faz o ozônio e depois aplica o dermaroller, tá? E aí a gente tem um resultado bem significativo. Pacientes que utilizam toxina botulínica, eles são contraindicados, tá? Na parte onde tem toxina botulínica, ele vai ser contraindicado. Por quê? Porque o que a toxina grosseiramente faz? É como se ela o quê? Paralisasse o músculo. Paralisou o músculo, o que a gente vem com o ozônio? Ele vai ser o quê? Reparador, tá? Então, se a gente utiliza em pacientes que utilizaram a toxina botulínica, você pode tirar totalmente o efeito. Já a gente acabou de dizer nesse instante que o ozônio tem grande afinidade com o pH ácido, não é isso? Então, já em pacientes que fazem preenchimentos, ele pode e deve ser utilizado no local para potencializar o resultado, tá? Então, assim, é bem legal você aplicar em sulcos, onde fez preenchimentos, e o resultado é potencializado, né? Porque como ele tem grande afinidade com ácido, ele pode e deve ser aplicado. Pacientes que fazem toxina botulínica, você deve fazer o tratamento antes, tá? Porque aí você
vai melhorar poro, vai melhorar a vitalidade da pele para depois utilizar a toxina, porque depois, nesse mesmo local, você não vai mais poder utilizar o ozônio, senão você vai tirar todo o efeito, às vezes até em uma única sessão, ou em 3 sessões, tira todo o resultado do botox do paciente, tá? Aqui poderia ser usado, tá? Eu coloquei como vocês aplicariam, tá? Bem subcutâneo. Seria uma região muito legal para aplicar. Esse paciente ele vai ter que fazer ozônio aí também. Como era que a gente aplicaria se fosse um suco, né? Um paciente que não faz tratamento estético. E aqui, qual seria a região para aplicar? Exatamente no suco. Aqui, você pegaria, na verdade, o bisel e aplicaria, porque ele próprio já faz a estimulação do próprio colágeno, né? Então, você aplica ele de forma bem superficial e tira a agulha amarelinha, né, que vocês já viram. Aqui são pontos, né, região do mento, que a gente deve aplicar quando se faz a harmonização. A gente lembrar de quais pontos são utilizados e lembre sempre da mandíbula para melhorar o contorno. O contorno, se vocês trabalharem, vocês já na primeira sessão, vocês conseguem ver um contorno melhorado. Lógico que aí não vai ter ainda sustentação de colágeno, tá? Então, assim, paciente, eu trabalho com o ozônio, trabalho com microagulhamento e faço também radiofrequência. Então, eu faço uma soma de, de vários processos e o paciente termina fechando poros, tal. Em outra oportunidade eu vou trazer fotos para vocês, porque eu sou ruim, eu tenho bastante foto, mas elas não estão documentadas, tá? E é algo que realmente a gente deve para mostrar a vocês. É algo que as pessoas gostam bastante, tá? Falando ainda de cabeça e pescoço, eu trouxe aqui os locais de aplicação principais do pescoço, né, onde vocês também podem estar usando o ozônio. Onde é que a gente vai aplicar? Vocês talvez já tenham visto que o ozônio, ele pode e deve ser tratado para tratamento de hérnias discais, né, porque ele termina, na verdade, regenerando de fato, né, melhorando a hérnia de fato. Então, um cuidado que vocês devem ter é o seguinte: se forem aplicar, como a agulha amarela ela não é tão profunda, a gente que é fisioterapeuta, às vezes a gente utiliza realmente dentro do disco e faz. O paciente aqui, ele está com a cabeça, ele está sentado, tá? E aí a gente pede para ele fazer o abaixamento da cabeça, e aí a gente marca, vê onde estão as proeminências, e entre uma proeminência e outra das vértebras, a gente faz a marcação. Existem 2 formas de aplicação, tá? Cada um vai escolher a técnica que mais se adapta. Essa marcação, por alguns profissionais que têm mais expertise, eles terminam colocando as agulhas, tá? Aqui, todas, pede para o paciente não se movimentar, a agulha é amarela, então não vai fazer nenhum mal, e depois ele aplica todo o ozônio. Eu, particularmente, não gosto, não por não ter a expertise da aplicação. Na verdade, eu fico achando que é muito incômodo, muita agulha, aquilo me incomoda, tá? Então, eu faço, eu pontuo e depois eu realizo a aplicação. A distância que vocês têm que ter, quando a gente está falando de região de cervical, a gente precisa lembrar o seguinte, que a gente precisa, lembre-se que aqui a gente tem o quê? Raiz nervosa, tá? E como às vezes o fisioterapeuta utiliza de outras agulhas, a gente termina tendo que ter o seguinte cuidado, dar uma distância de um dedo de vocês, exatamente da região mediana para a região lateral, tá? Para a região mais distal. Então, vocês colocam, porque lá na lombar vai ser uma distância maior, mas aqui a gente vai dar uma distância de um dedo, tá? Medir um dedo, pode marcar, tá? Proeminência, proeminência, disco, 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 tá? Aqui, e aí a gente vai adaptando as técnicas, tá? Como é que a agulha deve entrar? A agulha deve entrar perpendicular, a agulha deve entrar em inclinação. Eu
particularmente, gosto de colocar ela, às vezes, em inclinação, porque quando a gente inclina, é como se ela chegasse o quê? Mais perto de onde a gente quer tratar, né? Então, eu termino da inclinação. Pode até, isso é algo que a gente discute nos cursos, nós fisioterapeutas, e aí a gente vai adaptando o que a gente aprende no nosso dia a dia, tá? A gente chega lá com uma dor, aí vocês também podem aplicar, quando vocês têm pacientes com ATM, vocês podem e devem aplicar nesses 2 pontos que podem subir mais, tá? Então, eu estou falando aqui de pacientes que têm hérnia e tal, mas quando a gente vai trabalhar com pacientes que tá com disfunção de ATM, vocês terminam subindo. Na região de trapézio, termina esse trapézio superior, sempre a gente precisa trabalhar também quando a gente vai aplicar pacientes que têm também DTMs, é importante você aplicar, tá? Então, pega aqui região de trapézio superior e faz uns pontinhos, tá? Vê se o paciente tem pontos gatilhos, e uma excelente dica é sempre utilizar a ventosoterapia, tá certo? Ombro, eu trouxe para vocês, porque eu sei, quem não tem alguém, né, que tem uma dor no ombro, ou que tem uma tendinite, que tem uma bursite, então tem pontos clássicos que a gente precisa e a gente deve saber, tá? Até para a gente, como Suzana disse, tratar às vezes da própria família, né? Então, se você sabe pontos que são clássicos, que são básicos, a gente vai aprender hoje pontos que você precisa saber. Vocês podem utilizar a agulha roxinha nesse ponto. Aqui eu quis pegar esse paciente que era magro, mas eu acho que ele engordou um pouquinho. Na verdade, eu queria mostrar exatamente a região da escápula para vocês, tá? E aí eu disse, vamos lá, porque tu tem espinha da escápula, e aí dá pra gente mostrar tudo. Então, na verdade, aqui a gente tem que lembrar que a gente tem um côndilo, e aqui eu quis aplicar, uma fossa. Se vocês puderem se tocar aí, e vocês puderem ir aí seguindo toda a escápula, exatamente como o desenho foi mostrado aí. E aí vocês vão ver que vocês vão pegar numa proeminência maior, e aí quando vocês descem, vocês veem como se fosse um orifício. É exatamente aí que a agulha deve entrar, tá? E aí, o paciente, quanto aqui de concentração eu aplico? Geralmente, se for um paciente que tem uma tendinite, ou que tenha lesão do manguito rotador, que são patologias que são mais recorrentes, né? E são lesões já antigas, com calcificação, eu coloco uma concentração de 20, tá? E já coloco, a depender da musculatura de pacientes mais fortes, que fazem jiu-jitsu, eu coloco uma concentração de 30 microgramas, tá? Então, e o paciente suporta. Quando o paciente diz, parou, pronto, é o que o paciente... Quando é que você deve parar? Eu pego uma agulha de 20, encho, tem pacientes que suportam, né? Tem pacientes que a cavidade vai suportar totalmente. Tem outros pacientes que em 6 diz, opa, depende muito também do estresse oxidativo que aquele paciente está tendo, né? Tem pacientes que têm um pouco de aversão à agulha, mas geralmente quando o paciente faz no ombro, essa aplicação, depois você pede para o paciente fazer uma abdução e faz uma abdução, pede para o paciente fazer abduz e rotaciona, né? Como coloca a posição como se fosse uma posição de súplica, tá? Então, abduz e faz a posição de súplica depois para poder o gás ele penetrar. Pede para o paciente fazer isso 5 vezes e aí a dor, né, que o paciente sente inicialmente já dá uma melhorada. Pacientes que têm restrições de movimento, de amplitude de movimento, já na primeira aplicação, o paciente já sai de lá encantado com o tratamento de ozônio, né? Então, eu utilizo em pacientes que tiveram restrições por imobilização prolongada, paciente que chega com alguma patologia de fratura, de redução, fez algum tipo de redução, então a gente utiliza. Eu, na verdade, trouxe todos os pontos que eu aplico, né, para vocês verem bem. Aqui é uma região que eu aplico quando o paciente tem calcificação importante,
Então, eu dou um ponto, não passo de 5 ml, tá? Porque essa região do ombro é uma região, vocês sabem, que é uma articulação muito rasa. Então, tudo que a gente aplica aqui, se a gente aplicar muito, o paciente tem o compartimento não suporta e ele termina ficando com dor de 1 a 2 dias. Prefiro hoje, com a prática, eu realmente diminuo um pouco essa quantidade, tá? Para trabalhar com calcificações, eu trabalho com 20 microgramas, com até 30, a depender, como eu disse, da musculatura do paciente, tá? Como é o quê? Trapézio e escápula. Na verdade, alguém falou não, né? Eu trabalho, né, para a gente trabalhar com trapézio, a gente termina trabalhando aqui, ó, todo o trapézio pode trabalhar, mas os momentos de maiores tensões estão no trapézio superior. É importante você pegar a borda de escápula e espinha da escápula e fazer a aplicação e, se possível, depois fazer a liberação miofascial. O resultado é fantástico, sabe? Acho que até se vocês puderem fazer em pessoas que têm pontos gatilhos, né, aqueles pontos que não saem, que às vezes vão para massagem, a gente toma os anti-inflamatórios, precisa às vezes tomar relaxante muscular, paciente que, então, quando realmente se aplica e faz a ozônio, paciente fica muito bom. Mobilizo, faço alongamentos, faço trações, e o resultado é excelente. Na verdade, sempre associo, né? Na verdade, eu nunca trabalho o ozônio só por si só, né? Na verdade, eu sempre estou associando alguma outra técnica, dependendo da patologia. Joelhos. Quais são as patologias que a gente trata em joelhos? Basicamente, as artroses, né, para fazer regeneração mesmo da cartilagem hialina, e aí o resultado é para regenerar mesmo, a gente tem uma reconstrução. Lógico que o paciente tem que estar associado a uma boa alimentação, que a gente não pode recuperar se a gente não tem nutrientes suficientes, tá? Então, o paciente tem que ter boas alimentações. Algo que eu não citei aqui, mas se os pacientes conseguem fazer, se você consegue chegar no paciente para fazer as vias sistêmicas e associar os dois, os resultados são sempre muito bons, tá certo? Então, joelhos, a gente trabalha lesão de menisco, trabalha torções, trabalha com ligamento, tá? Os ligamentos que não tem ruptura total, porque ligamento total vai ser cirúrgico, né? E aí a gente também tem nossas limitações, mas para recuperação de lesões musculares, contorções, lesões ligamentares, lesões de menisco e artrose, pacientes têm resultados excelentes. Quando é que eu não tenho resultado tão bom? O paciente chega com aquele edema enorme, né? O paciente está cheio de líquido sinovial, um aumento terrível. Então, o melhor é você começar a fazer pelas bordas, tá? E depois, quando desinflamar um pouco aquele joelho, já depois, porque senão o paciente vai sentir muita dor. E como eu disse, eu não uso muito o anestésico para fazer a aplicação, né? Eu já coloco sempre. E aí eu vou mostrar aqui a vocês as regiões que a gente utiliza nos joelhos, né? O paciente precisa estar, para quem vai fazer a aplicação intraarticular, a gente precisa sempre fazer, cada um tem uma técnica, né? Tem paciente, tem profissionais que se sentem mais seguros em fazer com o paciente com a perna em extensão. Eu, particularmente, peço para o paciente deitar, ou trabalho em flexão, e aí a gente pega os côndilos, tá? Aqui eu terminei colocando para vocês verem. Se vocês tiverem como pegar aí nos joelhos de vocês e conseguir mobilizar, procura o côndilo aí tibial aqui. Ui, meu mouse. Procura e logo acima dele, logo acima, vocês vão ver que tem um orifício, né? Como se tivesse um orifício. E é justamente onde a gente faz a aplicação. A aplicação aqui eu faço geralmente intraarticular, né? Porque nenhuma daquelas agulhas vai atingir a articulação. Mas para vocês que não são fisioterapeutas e que não vão se sentir tão seguros, tá? Vocês fazem uma aplicação
no máximo com a agulha que é roxinha, tá? E aplica, que é a maiorzinha, e faz aplicações em toda a região de patela, tá? Faz infrapatelar, faz na região onde tem inserção de músculos, tá certo? Então, vocês aplicam também na região de inserção de músculos, aplica, faz todo ao redor do joelho, tá certo? Aplica na região, tá, o paciente, aqui a gente tem tendão para lá, e aí a gente pode aplicar diretamente no tendão também, não tem nenhum problema, tá certo? Eu olhei agora para esse paciente e vi que ele, né, a gente vê tranquilamente vasos dele, né? E assim, outra, eu não coloquei aqui, porque eu achei que o tempo ia ser muito restrito para falar também de tanta coisa, mas a gente aplica também em pacientes com microvasos, resultados muito bons. Primeiro curso que eu fiz dizia, aplica 5 microgramas, 10 microgramas, e aí eu fiz uma propaganda de que o ozônio era bom, e as pessoas começaram a ver, e quando eu fui ver, a gente aplicava, o vaso sumia na hora, e depois o paciente voltava, Núbia, não. E aí eu fui, né, mais a fundo, fiz um curso avançado e descobri que 5 microgramas, 10 microgramas nunca ia fazer colabar um vaso. E hoje a gente já utiliza 30 microgramas, utiliza até 40 microgramas para depois fazer um enfaixamento e o resultado é excelente. Com 3 aplicações a gente consegue tirar bastante varizes, assim, é um resultado muito bom. Tomara que a gente tenha um dia a oportunidade de mostrar e praticar isso mesmo, porque é muito difícil passar a prática sem vocês estarem botando a mão na massa, sem estar mostrando como é que vai utilizar o bisel da agulha, como é que vai estar utilizando. Então, assim, mas pelo menos dá um norte a vocês, né, de como fazer essa utilização. Outra, eu trouxe, né, aqui para vocês os pontos de joelho. Tem uma outra, aqui você empurra a patela, aqui eu quis empurrar a patela, para vocês verem que a gente vai fazer aqui infrapatelar, tá? É importante que faça. Paciente às vezes está com aquele edema enorme, geralmente pacientes que têm artrose, eles sentem muita dor na região medial, exatamente por aqui, então é uma região que termina tendo um edema bem residual, na bursa mesmo, né? E aí a aplicação com a agulha amarela superficial dá um excelente resultado. O edema diminui muito e aí depois vocês fazem, se o paciente tiver com edema muito grande, né? E aí a gente precisa fazer, a gente tem que fazer primeiro na região periférica para depois fazer intraarticular, tá? Não adianta a gente estar aplicando onde a gente tem bastante um aumento de líquido sinovial, porque o resultado não vai ser legal, tá? O paciente vai sentir muita dor e pode ser que ele corra e não sinta. Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente ótimo para trabalhar vasos, tá vendo? Esses vasinhos aqui, com o ozônio, ele responde muito bem. Como seria a técnica? Você aplica 30 microgramas aqui, ó, e depois faz o quê? Faz aquele enfaixamento mesmo com a atadura elástica e pede para o paciente ir para casa. Além disso, o que é que eu faço? Depois que eu faço a aplicação de microvasos, eu faço a aplicação de óleo ozonizado para o paciente não ficar todo roxinho e o resultado é excelente, sabe? Tornozelo e tíbia é outra região que a gente realmente tem muitas patologias de dia a dia no nosso consultório. Quem nunca fez uma torção, né? Quem nunca teve uma torção. Então, eu trouxe aqui para mostrar a vocês regiões que são mais utilizadas, né? Onde a gente utiliza mais. Então, pontos específicos vai tratar tornozelo. Seja porque você tem, sei lá, você tem um esporão aqui embaixo, e aí cria edema, né? Você tem lúpus, a chikungunya afeta muito essa articulação, então pacientes com chikungunya, paciente que tem as articulações todas comprometidas, né? Então são regiões, esses pontos são clássicos para você trabalhar toda a articulação, tá? Então, onde é? Se vocês tiverem oportunidade aí, por favor, vocês vão buscar exatamente essa fossa, tá? Vocês vão buscar uma fossa que vocês têm, aqui a região da tíbia, aqui seria a fíbula, e aqui exatamente, né,
Nessa região, vocês vão encontrar uma fossa, e é nessa fossa que a gente vai utilizar uma agulha amarela sempre, tá? De forma perpendicular e vai fazer a aplicação. Resultados excelentes, tá? Paciente tem lesão de tendão de Aquiles. Aí a gente vai aplicar, vou mostrar a vocês exatamente a aplicação em cima mesmo do tendão. Resultados excelentes. O paciente às vezes tem calcificação nessa região e a gente sempre utiliza. Mulheres, né, que usam muitos saltos, tal, vão ter esporão, e aí a gente termina tendo um encurtamento com fibrose, e aí a gente termina utilizando o ozônio. Qual a concentração? Concentração para fazer a aplicação no tendão, você pode ir com 10 microgramas. Região aqui, a depender da patologia que você está buscando, e como geralmente é um local onde você tem edema, então aí eu também consigo diminuir um pouco essa concentração, porque vocês sabem que às vezes ozônio menos é mais, né? Aqui, por que eu coloquei tíbia? Essa aqui foi uma técnica que a gente desenvolveu em um dos cursos, e a gente identificou o seguinte, que além de a gente aplicar, às vezes o paciente tem, por exemplo, paciente corredor, começou agora a correr, tá? E aí vai começar a dizer, poxa, tô sentindo muita dor na região, né? Não sei porquê, foi depois que eu comecei a andar, foi depois que eu comecei a correr, né? Então foi que a gente descobriu que a gente precisa, na verdade, fazer a utilização aqui, vejam a tíbia, e aí a gente coloca assim, embaixo do músculo, fazendo como acima um pouco do periósteo do osso, tá? E a gente faz essa aplicação com a agulha perpendicular, tá? Protegendo os vasos. E a gente faz essa aplicação aqui e o paciente tem a tal canelite curada já na primeira sessão que a gente faz, tá? Vai voltar? Vai voltar, né? Porque se o paciente voltar a fazer estímulos, então, o que é que você pode fazer para utilizar, para potencializar os alongamentos, né? Não existe, eu acredito que não existe tratamento de articulação, de músculo, sem que você toque depois no paciente para manipular, para fazer alongamento. Gosto muito das terapias manuais e acho que elas casam muito bem com o ozônio, tá? Região lombar é outra região clássica, onde todos nós temos, e aí eu vou dar exatamente a cereja do bolo a vocês, tá certo? Região lombar. Região onde a gente tem uma musculatura maior, já dá para vocês trabalharem com segurança com a agulha roxinha, tá? E aí, para vocês se protegerem de fato, lembre, busquem a proeminência e a gente vai tratar o quê? Buscou a proeminência, a gente vai tratar onde a gente quer, que é exatamente o disco. Aqui, para vocês, sempre a agulha amarela, tá? Pode colocar de forma perpendicular e aplica. Aqui, vocês, como disse, é uma técnica que a gente utiliza e vocês podem colocar uma pequena inclinação, mas se não tiver segurança da região que está sendo utilizada, faz simplesmente perpendicular, que vocês estão protegendo. Qual a distância que vocês devem ter da região realmente da coluna até o ponto que você vai aplicar? Aqui, por segurança, para você não pegar de forma nenhuma. Raiz nervosa já não está pegando, né? Mas para você não pegar de jeito nenhum 2 dedos de distância, tá certo? É o que vocês devem utilizar. Pega 2 dedos, mede e aplica. Geralmente, essa aplicação eu coloquei aqui, geralmente as lesões da gente são entre L4, L5, né? L5, S1, já chegando aqui na região de sacro. E um lugar que vocês devem e sempre tratar pessoas que chegam, né? Aí diz, ó, tenho irradiação, eu tenho uma dor com irradiação. No geral, o mais comum é que ela passe por aqui, e é um músculo que a gente tem muita dificuldade para pegar, então a gente utiliza, trabalha toda a musculatura de quadrado lombar e tal, e aqui a gente vem aqui porque a gente quer pegar o piriforme e a gente vai fazer essa aplicação aqui. Então, qual é a distância? É como se você me disse 2 dedos e 2 dedos, tá certo? Então, aqui, 2 dedos da altura e 2 dedos aqui da região medial, puxando para a região lateral, tá?
Aqui, quando você faz essa abordagem, essa aplicação, o paciente também tem grande chance de sair da crise já a princípio, tá? Então, depois manipula, tá? E aí o resultado também é bem interessante. Sempre com os alongamentos, né, para quem é fisioterapeuta. E se for família, aqueles alongamentos clássicos a depender de onde é a hérnia ou de onde a gente tem uma compressão, porque geralmente as dores irradiadas vão ser dores por compressões nervosas, né, de raiz, no modo geral. Então, a gente precisa ver como é que essa compressão está acontecendo, se é posterior, se é anterior, se é lateral. Então, se a gente tiver um exame de imagem, ou se puder fazer a termografia, né, Su, para poder te guiar. Então, vocês podem estar utilizando desses artifícios que são muito bem-vindos, né, para a gente tratar, certo? O tendão de Aquiles, né, que eu terminei não falando, mas geralmente nossas pacientes que têm, e eu vou pedir perdão a vocês que eu não tirei, da região onde a gente faz a aplicação do esporão de calcânio, a gente faz bem abaixo mesmo, bem onde o paciente indica a dor, é a região que mais dói no corpo, tá? Então, diante de todas as aplicações a que o paciente refere mais dor é a região de pé, e aí vocês devem sempre pedir para o paciente pisar em gelo, né, durante 5 minutinhos, e a aplicação já fica bem mais confortável para o paciente. Aqui vocês não tenham medo, pode aplicar direto no tendão, a depender de calcificação, a depender da patologia, se é apenas uma algia decorrente de encurtamento, mas que ainda não tem calcificações, vocês podem utilizar 10, mas se for algo que seja, vocês podem ir até 15, pode usar e podem ir até 15, tá certo? Gosto sempre de trabalhar em região não periarticular, né, mas eu gosto de trabalhar perto do periósteo. Às vezes o paciente tem algumas dores que não sabe referir, que são as dores mais difusa, e aí a gente termina aplicando em outros pontos, tá certo? Esse ponto é clássico, tendão de Aquiles pode aplicar. Paciente que tem esporão é aqui embaixo, bem embaixo mesmo, paciente com agulha perpendicular. Geralmente, paciente que tem calcânio, problema no calcânio, né, que tem um crescimento, esporão de calcânio, ele geralmente desenvolve uma fascite plantar. Aí vocês pegam e aplicam na planta do pé e aplica com a agulha amarela, inclinada, pode fazer superficializada, e o resultado é muito bom, tá? Depois faz os alongamentos. Mãos, quando é que eu utilizo? Pacientes, eu tenho utilizado muito em pacientes que têm chikungunya, né, que chega com as articulações da mão, mas em pacientes também que têm lúpus, paciente que tem artrite reumatoide e que tem as mãos comprometidas, geralmente eu utilizo, tá? Com a agulha inclinada, tá? A agulha amarela inclinada, eu faço aplicações de pequenos pontos, tá? Os vasos, geralmente a gente consegue ver, né? A gente consegue ver os vasos, a gente protege sempre os vasos e faz a aplicação em todas as falanges, né? A gente vê as falanges comprometidas e faz a aplicação. Tem que realmente fazer uma inclinação de 45 graus com a agulha e não precisa colocar a agulha toda, principalmente num paciente como esse, por exemplo, mago, para que a gente não pegue o periósteo do paciente, tá? Aqui é outra região quando o paciente tem uma lesão de, por exemplo, túnel do carpo, aí eu aplico também na região de carpo, tá? Facilmente vocês protegem a região de vasos e fazem a aplicação, tá? É outra região bem importante e que tem um resultado muito bom. Geralmente, na mão, o paciente é uma região que o paciente refere dor, então a gente tem que aplicar quantidades pequenas, os compartimentos são pequenos, e a gente precisa aplicar. A concentração pode ir aí de 10 a 15, porque é muito superficial, são muitos músculos pequenos, tal, então realmente o ozônio pode causar um desconforto imediato, né, mas com 2, 3 minutos a gente termina
já sanando essa dor. Eu trouxe o que eu tinha de mais clássico, lógico que eu trabalho com outras patologias, trabalho em abdômen, trabalho em concentrações para a gente perder gordura, trabalho em celulite, mas aí como tinha muita gente da parte de odonto, terminei não trazendo, até porque não dá para a gente trazer tudo, senão a gente vai ficar sem tempo para a gente discutir, né? Mas em região de abdômen, só a título de informação, a gente faz a aplicação a depender do tamanho, não só para a parte, pacientes que são pós-cirurgiados, que têm fibrose, paciente para perda de gordura. Um achado que é maravilhoso é pacientes que têm aquela pele, que acha que tem sobra de pele entre os membros inferiores, na coxa, né, logo abaixo da virilha, e que tem uma flacidez tamanha. É uma região excelente para cuidar. E aí eu aplico realmente de 30, paciente aguentar, eu aplico uma concentração de 30, e aí eu aplico 5 ml em uma região e vou pontuando, tá? Nas regiões de celulite de coxa, eu termino fazendo as aplicações como se fosse os pontos de drenagem mesmo. Então, para fisioterapeuta, se tem fisioterapeuta no grupo, eu termino fazendo as aplicações e aí eu diminuo a quantidade de ml, eu vou aplicando de 3 em 3 ml e vou fazendo pontuais e o resultado é muito bom, tá? Às vezes existe associação, como eu disse a vocês, né, com em dermoterapia e outras coisas que a gente termina associando, e a própria drenagem, né? É muito importante para poder o paciente ter um resultado eficaz, bom, o resultado que a gente espera. Algo que vocês não devem fazer logo depois da aplicação de ozônio, aplicou o ozônio, a gente tem imediatamente que fazer o quê? Onde a gente aplicou, na região que aplicou, imediatamente faz o quê? Faz o tamponamento. Tirou, mas a gente não deve o quê? Usar, por exemplo, nada que aperte, porque o ozônio ele precisa ser difundido, tá? Então a gente não pode garrotear aquelas regiões, né? Muita gente gosta de usar cintas, tá? Então se você vai tratar abdômen, evita colocar a cinta imediatamente depois, tá? Um resultado muito bom para quem quer tratar a celulite é que vocês façam também ozônio retal com concentrações de 20 a 30, a depender do grau de celulite e do paciente, da obesidade. Pode utilizar aí tranquilamente 60 ml, né? E aí vão desenvolvendo os protocolos de acordo com a necessidade e com acordo com a avaliação do paciente, tá? Por hoje, foi o que eu pude trazer para vocês. Espero que vocês tenham tirado, assim, tenham norteado um pouquinho de como aplicar a quantidade. Ozônio a gente não deve ter medo, a gente deve ter cuidado. Nunca tive nada de que me aconteceu, que me lembre relatar aqui para vocês. Pelo contrário, pacientes que chegam às vezes com queimadura de criolipólise ou pacientes que chegam com aquela fibrose que a gente não consegue terminar com nada, eu faço a aplicação local de ozônio, e aí eu coloco uma concentração sempre de 10, a depender da região, aí eu vou colocar a quantidade que eu acho que é necessária, que vai variar de 5 a 10 ml, vou distribuindo. Se for uma região muito grande, a gente pode aplicar mais, e depois eu coloco o óleo ozonizado e termino fazendo um enfaixamento e mando o paciente para casa com óleo ozonizado, pego um papel filme, enrolo. Tem outras coisas também que eu trabalho na clínica, a questão dos bags, tal, mas enfim, são muitas coisas que a gente precisa, né, para trazer. Então eu trouxe o que era de mais clássico para vocês. Espero de qualquer forma ter norteado um pouco a aplicação no dia a dia de vocês, tá? E trouxe aqui para finalizar uma mensagem, né? Que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Essa é a minha mensagem e espero que a gente realmente consiga ajudar, que a gente consiga dar o nosso melhor aos nossos pacientes, né? E aqui eu finalizo a minha apresentação e vou ficar aberta a perguntas. Se eu puder responder, estarei disponível aqui para vocês, tá certo? Vamos, podem ligar agora
as câmeras, né? E aí a gente pode agora interagir um pouquinho. Oi, Núbia. Boa noite. Boa noite. Na verdade, não é dúvida, eu sou uma das físicas do grupo, tá? Sim. E eu tô passando para te parabenizar e dizer que agora você me deixou mais encantada ainda. Oh, que coisa E muito boa. obrigada por mostrar. Hoje eu me senti no paraíso. As aulas de Muito Suzana são bem. muito excelentes, mas estou extremamente encantada. É muito bom. Muito obrigada por se encantar. E assim, né, Inclusive, eu tinha umas dúvidas, mas foram tiradas juntamente com sua aula. Perfeito. Bom, que bom que eu pude esclarecer. Muito bom. Obrigada. Você é a única físio, é? Eu Não acho tem que nenhum sim. sim, né? Rafa. Bom que a gente não tá sozinha, né? Eu tava me sentindo um pouco perdida, né? Entrou pro meu mundo, eu tô no paraíso agora. Oh, e se você quiser, pega o telefone com Suzana, que tá aí Por super favor, à vou querer disposição, sim. Inclusive, claro, artigos, materiais que tiver, eu vou querer mesmo. Ela tá no com grupo, certeza. Rafa. Pode botar. Tá bom, meu amor. Fiquem todas à Obrigada. vontade. Eu, na verdade, podem falar no Zap. Eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu sempre respondo. Porque eu viajo, eu trabalho em UTIs e eu trabalho em estados diferentes e às vezes eu demoro. Por isso que eu não tenho participado muito do grupo, aí às vezes eu fico mais caladinha, olhando ali, mas eu respondo, né, Su? Aliás, eu acho que eu tenho uma dúvida. Você falou agora no Sim, finalzinho da questão da aplicação do celulite de coxa, né? Você falou que é hã? pra gente aplicar nos pontos de drenagem, no caso, são nas linfas. Sim. Então, quando a gente pega a região posterior de coxa, a gente segue mesmo aquela região de pontos de drenagem. Mas às vezes as pessoas têm muita celulite na região de culote, né? Aí Sim. você coloca realmente em cima da celulite. Mas por quê? Porque a gente sabe que a própria celulite, né, o edema gelóide, na verdade, é justamente a falta de circulação, né? A região mais posterior, onde a gente movimenta menos, onde a gente termina fazendo fricção, onde a gente deixa, não tem uma circulação tão eficaz. Então, é importante, porque você termina favorecendo com que essa circulação, ela melhore, né? Em pontos, assim, termina sendo de pontos de fibrose e você termina quebrando essas fibroses, né? O ozônio é excelente para quebras de fibrose. Então, o Perfeito. emaranhado que se dá na celulite, ele termina sendo vencido por esse ozônio. E aí a gente pode realmente colocar uma concentração maior, porque o resultado é melhor. Inclusive, eu tenho um ponto fibrosado, vou usar em mim. Usa, amiga, que é ótimo. Aí você usa, e se você tiver como fazer a endermoterapia, se não tiver o aparelho de vacuômetro, mas se tiver simplesmente a ventosa, pode fazer, que aí o Nacional. resultado é super potencializado. Ótimo, obrigada, viu? Fernanda. Oi, Núbia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu estou querendo perguntar para você a respeito da parte estética da face. Você falou Sim, assim da região da mandíbula, né? E sim. a aplicação do ozônio. Essa aplicação seria algumas sessões, tá? Você disse que na primeira sessão já tem um efeito. E também, assim, qual é o tempo desse efeito? Assim, quanto tempo a É. pessoa vai ter um melhor contorno na região de mandíbula? Então, é isso que eu disse, assim, na verdade, eu trabalho com outras coisas também, né? Como, na verdade, por exemplo, eu trabalho muito com é, a parte de termoterapia associada. O que eu percebi durante a prática, né? Que a gente aplica uma vez aquele contorno maravilhoso e aí, com 10 dias, o paciente caiu, de fato. Na verdade, até a gente usando mesmo a radiofrequência, a gente consegue melhorar um contorno. Se for um paciente que vai para uma sessão de foto, blogueira, a gente faz aquele contorno, tira aquelas linhas, mas aí o paciente. Então, o que era que estava acontecendo? É que, na verdade, se a gente não dá, o paciente ainda não tem ali uma sustentabilidade de colágeno, né? A gente precisa estimular, a gente precisa fazer com que esse paciente faça uso de vitamina C, tá? Para potencializar resultados,
faça uso, como eu utilizo a radiofrequência, então o resultado é muito bom. Paciente fecha poros, as flacidez, paciente que perdeu muito, paciente que perdeu peso e tem aquela flacidez, né, na papada que a gente pega. Esse, eu percebo que eu tenho um resultado mais duradouro, de meses, tá? Então, mas esse paciente sempre está fazendo alguma coisa. Então, eu digo, ó, vamos aplicar de novo, tá começando a ficar flácido. É aquela coisa, porque a gente, até o Botox perde o efeito, né? Tudo que a gente faz perde o efeito com o tempo. Então, e tem outras coisas que fazem com que a gente também diminua essa ação. Por exemplo, uma própria atividade física, às vezes são pacientes que usam muito álcool. Eu tenho uma paciente que ela faz uso de álcool quase todos os dias. Então, ela tem uma pele que não é tão hidratada. Aí eu sempre converso com ela. Aí ela diz assim, eu sou louca pelo ozônio. Quando eu digo ao meu nutrólogo lá em Salvador, que eu tenho ozônio aqui, ele ficou encantado, porque na clínica dele tem, e ele disse que ele ficou. E aí ele disse que eu estou bem melhor por conta disso. Então, mas aí, assim, tem que ter todo um trabalho, porque ela usa muito álcool e às vezes eu vejo que a pele dela não tem vício. Essa paciente, ela perdeu muito peso, assim, rapidamente. E o resultado dela foi fantástico, tanto na região de coxas, como na região de papada. Ela não tem mais, é como aquela pele que incomodava ela, tá? Aí ela faz outros tratamentos associados e, por exemplo, faz harmonização facial, tal, e o resultado é muito bom. E falando dessa parte também de harmonização facial, assim, os olhos ozonizados, assim, você utilizar eles após um preenchimento de lábio, após um preenchimento com ácido hialurônico de face, tudo, eu estou falando mais pelo pós-operatório, né? Sim. Coloca, então, há um fechamento ali. O que você acha? Acho excelente. Primeiro que todas as vezes, como a gente falou, né, tem uma afinidade muito grande. Resultado é muito bom para a gente tirar. Tem paciente que faz, às vezes, colocação de fio, né, e vem e diz, Nubia, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Então, eu faço uns pontinhos. Era meu aniversário e eu fui fazer uma colocação de fio e tá roxo e não tá saindo de jeito nenhum. Então, eu aplico ozônio na região local, tá? E óleo ozonizado. Às vezes eu vendo, a gente, às vezes eu compro muito também tem um óleo ozonizado que eu não gosto muito, e Suzana me apresentou uns óleos mais cheirosos agora, né? Mas assim, eu sempre dava num copinho ao paciente, eu digo, leve isso aqui para casa, que isso aqui é vida. E realmente, assim, agora o cheiro terrível, né? Ainda bem que agora os óleos estão vindo melhores. Gosto do cheiro, eu gosto, menina, acho tão legal. Muitas pessoas, eu passo no meu filho, assim, para alguma lesão e tudo, e ele reclama, né? Agora eu adoro o cheiro. Não, aqui em casa o pessoal não gosta muito, não. Agora eu tô usando esse aí de rosa mosqueta e tal, porque para mim era um dos grandes problemas. E eu achava, digo, poxa, o resultado é excelente, mas eu ficava com o óleo guardadinho lá na geladeira, porque às vezes era tão podre, sabe? Eu disse, não. Mas o resultado, aí quando o paciente vinha com lesões mais sérias, o paciente estava muito roxo, aí eu disse, não, vamos aplicar, eu tenho uma coisa ali que vai te ajudar também, você deixa usar? E aí, mas só que agora a gente tem coisas, né, que facilitam mais nossa vida. Que bom que a tecnologia está aí com essas maravilhosas de rosa mosqueta, de amêndoas, né? E a gente termina associando outras. Mas eu gosto muito. O resultado é muito bom, muito bom. Muito grata, viu? Só um parêntese. E eu sim. Agora, aí para Lilian também, você não tem essa questão do cheiro, né? Mas muita gente reclama, não é pouca não, muita gente reclama do fedor do óleo em si, né? Do cheiro forte, que é bem característico do ozônio. Só que hoje a gente já tem a linha da Ozone Care. Então, já tem regenerador, é a base de óleo também. A gente vai até abordar isso na parte de óleos ozonizados. Então, a gente não tem mais uma única opção, que é o óleo de girassol ozonizado. Hoje, a gente já tem outros óleos, como a doutora Núbia falou, o de rosa mosqueta, o de amêndoas, tem o de coco também, né, que é bem utilizado para essa parte de estética e para a parte de capilar. Mas, além disso tudo, tem a linha de cremes regeneradores da Ozone Care, que é a marca da Filozone.
essa parte de cuidado. Então, é uma outra opção. Aí você faz essa parte do tratamento com gás, que a doutora Núbia mostrou, e faz um reforço de fora para dentro com a utilização ou dos óleos ou dos cremes. Certo? Ótimo. Era só esse Ótimo. parêntese. Ótimo. Ô, Núbia, deixa eu te Sim. perguntar, porque não ficou muito claro para mim, no contorno de mandíbula e da flacidez, certo? Sim. De quanto em quanto tempo? Por exemplo, o Botox a gente sabe que com 6 meses ele começa a perder o efeito e que, em média, com 1 ano você tem que repor, certo? Uhum. Mas no caso do ozônio, qual seria É, eu, essa janela de tempo? E se é, realmente ele ficou na eu dúvida, achei que realmente não ficou claro. Então, Obrigada. o que acontece? É como eu disse, eu termino utilizando outras coisas que eu tenho na única que perdura realmente. Na flacidez, eu vejo que dura bastante, que vai até 3 meses se o paciente não aparecer, mas está lá, melhorou. Se eu fiz um tratamento de 5 a 8 sessões, utilizando, mas eu sempre estou associando. Então, não vou mentir para vocês, eu nunca trabalho ele sozinho, né? Às vezes eu acho que o paciente precisa de um microagulhamento, lá a gente termina fazendo harmonização, então às vezes o paciente tem poros abertos, paciente, então eu termino tratando o paciente para fazer as outras que ele vai buscar, tipo um botox, tipo, então, e a radiofrequência que para mim é uma das minhas queridas, entendeu? Então eu acho que ele potencializou o resultado da radiofrequência. O paciente inicialmente faz um protocolo de como? Se um paciente já tem tipo 70 anos de idade, eu começo de 8 em 8 dias, porque eu tenho que dar esse tempo desse colágeno, sempre passando vitamina C. Aí se é um paciente mais jovem, aí eu já espaço um pouco mais, o paciente só precisa vir de 15 em 15, porque a gente tem uma janela de até 21 dias para fazer uma aplicação, por exemplo, ele vai oxigenar realmente, ele vai realmente na matriz celular, ele vai me ajudar, aí eu marco de 8 em 8 dias. Depois que o paciente faz pelo menos umas de 10 sessões, mas eu nunca trabalho com o ozônio sozinha, porque eu tenho na clínica a radiofrequência. Então, geralmente eu associo. E o resultado é duradouro. O paciente só volta, ou agora eu voltei porque é a formatura de meu filho, que minha pele feito uma seda de novo. Então, ou fica só de manutenção, uma vez por mês, sabe? Mas ele faz um tratamento de pelo menos umas 10 sessões, com cremes. Então, assim, na verdade, te dá essa resposta, falando unicamente do ozônio, eu acredito que eu não consigo te dar. Porque geralmente eu associo sempre a radiofrequência ou a microagulhamento, tá? Faço às vezes, hoje em dia eu não estou trabalhando mais com ácido, né? Eu prefiro usar o ozônio e tal. E assim, eu trabalho muito pouco com ácido. E o resultado, todos gostam, mas assim, te dizer basicamente somente do ozônio, não vou conseguir, porque geralmente eu estou associando a outras. Ok, obrigada. De repente aí é um motivo aí de estudo, alguém que vai aplicar aí, vai observar, né? E termina documentando e traz pra gente, né? Como eu disse, tem muita coisa ainda no ozônio que a gente não sabe, que a prática vai nos trazer, né? A gente vai utilizando os protocolos e é sempre um aprendizado. Ô, Núbia, o que eu achei bacana que você Oi. pontuou aí, que a gente precisa frisar bem, é a importância, né, das pessoas entenderem que é um tratamento, então, principalmente nas dores articulares, a gente consegue um resultado muito bom, e a depender do caso de estética, na primeira sessão, só que precisa ter uma manutenção, então realmente é um tratamento, e a outra questão é as pessoas entenderem que o ozônio veio para ajudar, para potencializar tudo aquilo que a gente já tem, já usa, então simplesmente não é descartar.
é a gente agregar valores com o ozônio, com a técnica da ozonioterapia, né? Então, isso é importante a gente deixar bem claro. É, certeza. É como eu sou uma antes do ozônio e uma depois, porque ele agregou e muito na minha vida das diversas formas, sabe? Tanto na parte de patologias como na parte de estética mesmo, o resultado. Aí, paciente, tem dias, eu quero ozônio de novo, eu quero ozônio. Rapaz, e, gente, é incrível como fazer ozônio retal ajuda a emagrecer, a melhorar a celulite. Então, associa, vai trabalhar a celulite, faz ozônio retal e eu esqueci de ligar o carregador. Faz ozônio retal associado à celulite e o resultado é excelente. Você realmente perde peso, muito peso. Ajuda bastante, assim, porque ele, né, tem grande afinidade com gordura, né? Então, ele age ali diretamente, porque gorduras são células inflamatórias, né? E aí, o resultado é muito bom. Eu vou pontuar mais 2 coisinhas, tá bom? Pontua. Que eu achei bem legal da sua aula foi a questão de quem já utiliza o ozônio na prática compreendeu bem a sua fala. Talvez tenha passado um pouco despercebido para quem não tem a prática diária, principalmente da aplicação do gás. Mas eu achei fantástico quando você falou a questão do seguinte: quando você vai aplicar naquela região, você tem que estudar que região é aquela, né? Qual cavidade você vai estar colocando o gás, porque se é uma cavidade ampla, você vai utilizar grandes volumes. Se é uma cavidade pequena, você utiliza poucos volumes, né? Então, quando você falou que eu vou aplicando e naquela área eu tenho na minha cabeça, em média, que eu vou aplicar ali 5 ml. Mas eu ouço o paciente. Então, o paciente falou, opa, chegou aí, você para. Isso é muito importante quem trabalha com ozônio, porque às vezes é aquele negócio, né? Desconstruir os protocolos. Com a ozonioterapia não tem protocolo. Então, às vezes, o limiar de dor ou de aceitação de volume de um paciente é um e de outro paciente é outro. E aí você complementou dizendo que ozônio menos é mais. Para mim, isso aí foi fantástico, porque a gente bate muito nessa tecla, né? Cada Verdade. paciente vai se comportar de uma forma. Então, sempre começa do menos para o mais, principalmente em articulações pequenas. Aí, jogando para minha área, mais cabeça e pescoço, né? Eu vou falar um relato meu, porque antes de... Eu não sei se é uma mania minha ou alguma coisa do tipo, mas eu procuro testar em mim tudo antes de aplicar nos outros. Então, até mesmo essa aplicação intraarticular da articulação temporomandibular, eu mesma já fiz em mim. Então, o que é que eu observei? Que se você errar um pouquinho a mão e a sua agulha se aproximar um pouco do osso, dói. Então, às vezes, se você não sentir segurança, não precisa fazer a articulação ou a aplicação intra. Você pode fazer periarticular, Articular. que também vai ter resultado porque o ozônio tem uma filia, então ele vai se dissipar por aquela área. Então dá para você fazer de forma mais superficial e vai chegar. Então faz aquilo que você tem segurança. Se você já tem uma habilidade, sabe identificar tudo direitinho, ok, vai lá e coloca dentro da articulação temporomandibular. Né? E vai aplicando devagarzinho. Colocou 1 ml, pergunta o paciente como é que tá. Se ele disser, ó, senti, já chegou, tá suficiente. Se ele disser não, tudo bem, você continua, mas observa sempre o seu paciente. Então, ozônio menos é mais. Coloquem isso na cabeça, porque vocês não vão errar nunca. Só para fechar, algo que eu acho também que é interessante que a gente termina aprendendo, Su, é o seguinte, como às vezes a dor, né, já causa um estresse oxidativo, então sempre que eu vou fazer o ozônio retal, ou vou fazer uma via sistêmica e vou fazer uma outra via que pode ocasionar dor, porque a via retal geralmente é uma via de escolha minha e que não causa dor no paciente, então eu sempre faço antes.
porque esse paciente ainda não desenvolveu o estresse oxidativo da dor. Então, se eu vou trabalhar as duas vias, trabalhe antes do retal para que o paciente não tenha desenvolvido estresse oxidativo, porque às vezes quando você trabalha as regiões locais, o paciente já está com aquela dor, o estresse oxidativo dele já está mais alto, e aí o resultado não é tão eficaz o quanto a gente espera, né? Eu acho que isso também é algo que a gente vai aprendendo na prática e que dá muito certo. Não, com Eu certeza. acho que eu acho que pontuei algumas coisas. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei como é, tem que respeitar tempo. Não, aqui a gente vai até esgotarem todas as dúvidas. Então, podem dizer aí, quem tiver pergunta pode perguntar, ou então, se tiver com vergonha, pode escrever no chat que a gente lê também. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Queria parabenizar primeiro a doutora Núbia pela aula excelente. Oh, obrigada. Foi muito Obrigada pela bom, paciência né? de vocês. Bastante dúvidas. Nada. Assim como as outras aulas, né? Eu fui encantadora cada dia. E hoje, como eu falando muito de pé, eu fiquei com uma dúvida. Pode ser feita a aplicação de ozônio no joanete? No joanete, pode fazer diretamente no joanete. Assim como a gente aplica naquela região que eu te mostrei de calcânio, a gente faz a aplicação direta, pode pegar a agulha amarelinha e aplicar direto no joanete. Vai inicialmente ocasionar um pouco de dor, mas você pode aplicar diretamente, até porque aquela agulha ela não vai ter uma grande penetração. E eu aplico sim o resultado. E você faz peri também, peri joanete, sabe? Aí faz pontinhos e o resultado é muito bom. E depois faz uma manipulação, faz uma tração no joanete, tá? Você termina pegando as articulações interfalangianas e termina fazendo micro alongamentos, que é muito legal, microtrações, e o resultado fica muito bom, porque aí termina que o ozônio, ele tenta penetrar. Acho que ela... Acho que o notebook dela descarregou. Ela havia dito é que verdade. tinha esquecido o carregador. Deixa eu ver lá. Bom, gente, enquanto a doutora Núbia volta, né, a proposta do curso é bem essa, né, até porque o nosso grupo é bem diverso aqui, a gente tem enfermeiros, tem físio, tem veterinário, tem gente que não é da área de saúde, tem bastante dentista, mas o objetivo do curso foi trazer conhecimentos aí que ainda não são conhecidos por vocês, né? Então, mas isso sempre de forma extremamente consciente, de forma ética, né? Então, observe que aqui a doutora Núbia fala com bastante propriedade dessa área dela, porque realmente ela utiliza a ozonioterapia no dia a dia, né? Quando a gente pontua algumas coisas em relação, eu que sou dentista, por exemplo, e faço aplicações na minha família, eu deixo isso bem claro, é na minha família, não é no consultório, certo? Mas eu acho que é para a vida, a gente precisa saber que indicação é que tem o ozônio ou não, se tem, como é que eu posso utilizar, né? Então, falar isso de maneira muito aberta, até porque, como a doutora Núbia falou, eu apresentei a ela, porque eu já conhecia o trabalho, sabia que ela era uma fisioterapeuta de referência em Paulo Afonso, e eu falei, você precisa conhecer a ozonioterapia. E aí eu trouxe ela para Salvador para ela fazer um curso, e aí ela não parou mais. Para mim, realmente é uma grande referência na fisioterapia, é uma pena que ela não mora aqui em Salvador, mas ela sabe muito e utiliza isso na prática, né? Então, a proposta foi trazer mesmo. Rafa foi acho que foi a última a entrar, não foi, Rafa? No grupo? Eu acho que foi a penúltima. Pois é. Você colocou algum...
Então, já estava prevista a aula da doutora Núbia antes de você entrar, mesmo sem ter fisioterapeuta no grupo. Por quê? Quem é que não tem uma lesão no ombro, né? Ou então teve uma torção no tornozelo ou no joelho. Então, a gente precisa É muito saber. comum, inclusive. Sim, sim, sim. E não só tá utilizando medicamentos, né? Corticoide, anti-inflamatório. Às vezes é preciso, sim, correto. Concordo plenamente. Mas tem momentos que a gente não precisa estar utilizando isso. Oi, doutora Núbia. Oi, querida. Descarregou, olha. Falha de Ah, marinheira de primeira viagem. fique tranquila, fique tranquila. Enquanto isso, a gente E o estava carregador não conversando estava aqui. e a gente estava falando mal de você. A orelha não coçou, não? Foi, né? Meu Hoje Deus. não. Não, mas você é maravilhosa mesmo. Não, O que mais, vocês gente? Então, o Gilson já viu, né? Seu pequeno probleminha tem indicação. Sim, tem sim. sim. Muito feliz, né? É. E depois utilizar o óleo. Fazer de dentro para fora e de fora para dentro. Com E certeza. Agora com o joanete, né, girassol, né? jovem? Geralmente a gente encontra muito joanete em pessoas que usam saltos, né, em mulheres, justamente por conta da acomodação do pé nos saltos. Não é tão comum em homens, né? Só homens mais idosos. Gilson, você é Na um verdade, privilegiado. o meu se agravou porque devido à utilização do boot, o boot militar. Hum, Ele era militar. entendi. É, porque geralmente está muito associado à utilização dos sapatos, de fato. Sim, com certeza. Cuida aí. Agora sim, enquanto também não alinhar, né? Porque na verdade o que eu ia terminar de falar é que na verdade no joanete existe uma incongruência articular, né? Na verdade a articulação ela está incongruente porque na verdade o desvio do eixo foi mudado. Então por isso que é importante ele fazer as trações para que na verdade tem uns exercícios bem bacanas que são depois para fortalecer, porque o que acontece é desvio de eixo. Então, a patologia de base já existe. Estou falando para diminuir a dor, mas para melhorar o joanete, ele precisa fazer outras coisas, porque tem que existir o realinhamento, né, da articulação, onde a gente já tem uma articulação aí incongruente, e aí a articulação já meio sofrida. Então, tem várias implicações aí na patologia, né? Perfeito. O que mais, gente? Podem apertar, que aí sai muito caldo. Não se preocupem. Essa Suzana. Su, boa noite. Boa noite. Doutora Núbia, eu tenho uma pergunta. Tem uma avó Ok. que ela Sim, tem cravos nos pés, aqueles cravos que são bem duros, sei. sabe? Tem alguma aplicação que a gente pode fazer diretamente nos cravos ou ao redor de cravo? Tem indicação para uso desse tipo de problema? Você falou calo, Cravos. cravos. É aquele que tem um pontinho? Não, na verdade é aquele que é tipo calo, só que é cravo, chamado de cravo. É bem duro. Então, depois manda a foto para mim que eu te respondo. Acredito que não teria indicação, porque eu acredito que ele precisa ser realmente retirado. Já é uma lesão que a gente diz de aí já não tem mais regeneração, porque é como se fosse tecido morto, né? Então ele precisa realmente ser retirado aí, né? E aí sim, após retirar, você utilizaria. O que eu penso que ela tem, eu estou te dando a resposta para o que eu penso, mas se você realmente quiser depois tirar uma foto e mandar para mim, mas eu acredito que a resposta é essa. Certo. Eu vou ver se para tirar uma foto e aí eu te mando para você me dar um Su vai feedback. botar o meu telefone, aí se eu puder te responder, eu te respondo. É só colocar no grupo. Tá todo mundo no grupo. Eu dou uma olhada Pronto. melhor, porque é muito bom, né, a gente ver, né? Vai que não é o que eu tô pensando. Sim, eu respondo no grupo até. Pronto, obrigada. Núbia.
uma associação boa que ela poderia fazer também na retirada dos cravos, hidrozonioterapia. Nada. Núbia? Doutora Núbia, consegue ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim, Suzana, perfeitamente. eu vi normalmente. Pronto, perfeito. Então, gente, é isso aí que a doutora Núbia falou. A nossa colega vai colocar no nosso grupo a foto e a gente vai compartilhar, né? Vai fazer uma pequena discussão a respeito do caso. Mas, de cabeça, eu já te respondo, Mari, que uma vez removidos os calos, né, o cravo, a hidrozonioterapia e a aplicação ali tópica dos olhos já iria ajudar também bastante no alívio dessas dores. Remove e trabalha com a parte de oxigenação, regeneração aí, com o ozônio na água, né? E Sim, o óleozinho também. Certo. certeza. Mas excelente pergunta. O que mais, gente? Pode dizer aí. Ô, Su, Oi. eu ia falar, na verdade, da aplicação intraarticular em cachorro. Sim, pode falar. Porque, assim, em ser humano, vocês vão aplicando, e aí o paciente diz quando tá doendo, né? Diz até o limite. Só que Perfeito. cachorro não diz, né? Não, aí Eu não você... sei. Certo. Aí você vai para aquela analogia da região que você está aplicando, né? Então, se for a depender do porte do animal, você vai estar utilizando um maior ou menor volume. Mas se você estiver trabalhando um processo inflamatório, por exemplo, inicia nos seus 10 microgramas, certo? Aham, Então, se certo. você vai estar trabalhando na pata, o retorno que você vai ter é de como aquele animal vai estar pisando novamente. Certo? Então, eu não lia a fundo a parte do protocolo da Declaração de Madrid, que a terceira edição já tem a parte para a veterinária. Mas assim como para os humanos, para a veterinária também tem um pequeno protocolo, né? Então, começa naquele esquema de ozônio menos é mais. Você inicia, se é um processo regenerativo, você trabalha com menores doses, tá? Trabalha aí de 5, em animal não passa de 15 para essa parte de regeneração, certo? Então tá na dúvida, começa com 5, no máximo 10, e aí você vai colocando pequenos volumes, certo? A gente tem casos maravilhosos, principalmente do Adriano Caquete, de animais que voltaram a andar, Mari, voltaram a andar. Então, pode seguir ele, que é uma pessoa de super indicação aí. Ele tem mais de 15 anos com a ozonioterapia. E ele vem fazendo verdadeiros milagres com os animais. Eu vou dar uma estudada É melhor o mesmo mesmo. caso, né, Suzana? É o mesmo caso que acontece, por exemplo, com crianças. Para a gente trabalhar com autistas, né, que a gente termina utilizando os protocolos. Aí, por mais que não tenha receita, a gente realmente utiliza os protocolos por segurança, né, e é algo que já foi estudado e que deu certo, né? Então, para a gente não ficar tratando sem ter um norte, aí em crianças também a gente utiliza os protocolos. Exatamente. Posso botar fogo no parquinho? Eu sei que a gente já são 22h17, mas tem duas coisas que eu queria pontuar com vocês. Então, como a doutora Núbia mesmo falou, a gente inicia nossa prática, né? E aí se encanta. E aí toma ele curso. Hoje eu já perdi as contas de quantos cursos eu fiz. Eu acho que no total eu já fiz 8 ou 9. Alguma coisa assim do tipo. E cada vez mais a gente vai procurando fazer também com pessoas renomadas e de áreas diferentes. Precisa ir embora. Então, eu gostaria de falar só duas coisas, que a doutora Núbia falou bastante aí, depende do estresse oxidativo do paciente. Gente, isso é muito importante. Porque se o paciente estiver muito inflamado, não adianta você colocar aquele volume que você acha.
naquele paciente. Tipo assim, você tem um respaldo, vamos lá, do Protocolo de Madrid, que diz, vou dar um exemplo, tá? Eu não sei de cabeça, mas a gente sabe na prática que no joelho, por exemplo, a gente pode estar utilizando aí 20 ml tranquilamente do gás. A gente pode utilizar. Mas se eu tenho um paciente obeso, se eu tenho um paciente muito magrinho, eu vou utilizar os mesmos 20 ml? Não. Então, eu vou sentir o meu paciente. Então, essa questão de sentir e observar qual é o estado que o seu paciente se encontra é muito importante. Porque se você elevar muito a dor do seu paciente, ele pode entrar num quadro de síncope vagal. Então, o seu paciente pode desmaiar devido à exacerbação da dor causada ali. Isso vale também para uma massagem, por exemplo, não é só ozonioterapia, qualquer outra prática que possa promover aí um aumento considerável da dor. Então, a gente precisa estudar e realmente saber o que está fazendo, porque um volume muito grande utilizado, né, ou uma técnica inadequada, pode levar o paciente a desmaiar na nossa frente, certo? Outra coisa que eu queria levar para vocês é o seguinte: quando vocês forem trabalhar na região estética, que foi bastante abordado pela doutora Núbia, e de forma assim exemplar, principalmente nessa parte aqui do prócero, né? Cuidado com volume, porque o gás ele se espalha. E sempre que for utilizar essas regiões, o máximo que possível procura biselar, né? Angular a agulha, não entrar perpendicular, porque no último curso presencial avançado que eu fiz, teve uma médica, ela é até oftalmo, e ela relatou para a gente 2 casos de convulsão após a aplicação nessa área aqui central, principalmente nessa parte da área da glabela. Então, a gente vem estudando bastante para que essas intercorrências não ocorram. Uma das formas de se evitar, além do estudo e do direcionamento, né, da individualização do tratamento, é estar angulando o bisel da agulha e utilizando poucos volumes nessa região. Então, respeitem o mandamento principal da ozonioterapia: ozônio menos é mais, certo? O ozônio veio para ajudar, para potencializar as técnicas que a gente já utiliza, que a gente já conhece. Então, não queiram ir além do que é necessário para aquele paciente. Então, era esse fogo no parquinho que eu queria trazer para vocês, que muitas vezes não se falam, né? São em cursos extremamente avançados que a gente começa a observar, ou então quando a gente já tem uma prática muito avançada. Então, a gente, só para finalizar, como tem muito dentista, né, tem a parte do auricular que a doutora trouxe, né, através do esteto. A gente precisa individualizar essa aplicação, essa insuflação auricular, porque a depender da anatomia do pavilhão auricular do meu paciente, talvez eu tenha que colocar aí uma gaze ou até mesmo 2 para que não haja uma obliteração, que não pode ter pressão. E sempre que possível evitar, não é que seja proibido, não é isso, mas hoje a gente procura ter muito mais cuidado, então a gente evita estar ligando diretamente na máquina. Pode, existe inclusive protocolos para isso, de ligação direta da máquina, mas hoje a gente evita, para estar evitando aí que esse fluxo contínuo a mais ali possa provocar também uma síncope no nosso paciente. Então, sempre que possível, trabalhar de forma mais controlada possível. Então, nessa parte auricular, a gente, para trabalhar de forma mais controlada, a gente utiliza a seringa. Lembrando que pode ser que aquele caso específico eu precise ligar diretamente no meu equipamento, mas eu preciso estar ligada no meu paciente, eu preciso ter certeza que esse paciente não tem nenhum problema auditivo ou nenhum problema na membrana timpânica, tá bom? Para não causar aí uma síncope no paciente e ter algo desagradável ali na nossa frente, tá bom? Você terminou me lembrando, Su, e aí eu vou pontuar que a própria gaze ela pode estar umedecida com água destilada, né? Ao colocar no ouvido é muito bom a gente colocar
com a água destilada, nunca deixar o paciente fazendo diretamente, virar as costas para o paciente, a gente realmente tem que ficar olhando para o nosso paciente, a gente tem que estar ali, e aí faz os 30 segundos, vê se o paciente está tudo bem, está tudo ok, vamos prosseguir. Então, isso é muito importante. E uma coisa, eu terminei não me aprofundando e não falando da parte de doenças autoimunes, justamente porque a gente precisava ir mais profundo no estresse oxidativo, que às vezes esse paciente tem que ter uma preparação. Então, por isso que não foi, eu terminei não abordando, porque eu achei que se a gente fosse falar de doenças autoimunes, a gente tinha que dar uma ênfase maior à preparação de terreno biológico, tinha que entrar em outros assuntos que não era hoje o mérito, né? Então, terminou por isso que eu só citei que a gente utiliza muito em doenças autoimunes, mas a gente terminou não se aprofundando justamente por isso, porque a gente tinha que ir um pouquinho mais a fundo no estresse oxidativo, né, do paciente. Mas foi maravilhosa Ok? as suas colocações, até porque a Tereza está aqui presente, né? Então você pode até abrir seu áudio, Tereza. Se quiser aparecer, aparece, se não, não. Mas foi bem bacana que foi um caso que a gente trabalhou em conjunto. A Tereza, ela é enfermeira, né? Núbia é a físio, eu dentista, e a gente parou para pensar, né? Mesmo sem estudos na área, mas a gente viu, inclusive buscou outros colegas de outros estados para tentar ajudar uma criança de 1 ano e alguns meses, eu acho que Rafinha na época tinha 1 ano e 4 meses, né, Tereza? Com paralisia cerebral, Isso, né? E ele tinha uma média aí de umas 15 a 17 convulsões diárias. Então a gente entrou com um protocolo, isso. né? Meio que empírico, mas empírico no sentido de que a gente juntou todas as experiências ali que a gente podia, e na primeira aplicação, depois da primeira aplicação, a gente já conseguiu reduzir as crises convulsivas. As convulsões. A Tereza, além de enfermeira, é tia de João Rafael, então ela pode falar com propriedade mais do que ninguém. E assim, gente, não é nenhum milagre, tá bom? É muita ciência, é muito estudo, é muito amor ao próximo, sempre tentando ajudar. Mas após 5 aplicações, a gente conseguiu zerar as crises convulsivas do João Rafael, né? E a Núbia foi lá para ajudar a liberar toda a parte da musculatura e tudo. Foi um momento muito, muito bacana. Mas a gente tem esse relato aí com pessoas que estão aqui no grupo, que podem falar. Então, assim, acreditem na ozonioterapia, né? Mas acreditem e façam de forma consciente. Por isso, estudem muito, para que a gente não deixe ninguém negligenciar uma prática tão importante como é a ozonioterapia, certo? É verdade, Suzana. E na época que João Rafael começou a fazer o tratamento, né, que você iniciou com a ozonioterapia, assim, ele começou a ter uma percepção diferente, né? Claro, dentro da limitação dele, mas já foi uma outra criança, né? Já respondendo a alguns outros estímulos que antes não estava respondendo. E eu ainda tenho uma notícia boa que a gente recebeu ontem, que ele, né, que na Miografia. eletroencefalografia, Ah, na né? Desculpa. Eletroencefalograma. No eletroencefalograma dele, ele... Só um instante aqui, peraí. Ele tinha uma atividade cerebral muito alta. E aí, o que acontece? Agora, fez novamente e percebeu que reduziu a praticamente zero. Que E a maravilha. médica, né, a neuro, ela ficou assim, tipo, extasiada, tipo, o João Rafael respondeu muito bem, ele está ótimo para o que estava, é uma outra criança e tudo assim, então pra gente foi assim, um motivo de felicidade, porque ele teve esse ganho, né, de uma criança que estava em um estado de síndrome de West, né, que é uma patologia muito grave, né, para uma criança que já tem até paralisia cerebral. E aí, quando iniciou esse tratamento do ozônio, ele ainda continua fazendo, né, lá em Brasília, ele ainda continua fazendo.
mas teve, assim, muitos benefícios, né? Realmente, assim, o ozônio, ele veio fazer a diferença. Como vocês falam, não é tudo, né? Mas ele vem agregar e vem fazer a diferença. Eu tenho um paciente aqui em Paulo Afonso também, que eu participo de um grupo com a doutora Suzana, e eu até postei o depoimento da mãe. A quantidade de crises de convulsões que ele diminuiu, também era síndrome de West, ele continua conosco, e o resultado dele, cada dia, assim, a gente se surpreende, graças a Deus. E as convulsões praticamente também já não existem mais. E, assim, isso é perfeito, né? Mas foi um paciente que precisou também fazer trabalhos com terreno biológico, ele precisou mudar algumas questões, né? E, assim, graças a Deus, é um paciente que também não convulsiona, e ele tinha várias crises diárias. Era assim, ela me mandava muitos, e depois, já nos primeiros dias, disse, Nubia, estou encantada, tal. E é muito bom, né? E era síndrome de West também, era, não é? É isso mesmo. E o do Rafael, ele hoje ele não dá mais crise, como ele dava antes. Ele dava muitas crises, até dormindo. Então, agora sim é uma outra criança. As crises, ele dormindo, dava, acordava, ele dava também. E era uma tensão nossa. Mas graças a Deus, né, que as coisas estão se equilibrando mais. Amém. Amém. Então, gente, mais alguma pergunta? Obrigada, Tereza, pela contribuição, né? Fiquei emocionada, inclusive, que só quem vê O realmente, mérito é né? mérito seu, viu, Suzana? Nosso trabalho em conjunto. Então, são esses relatos que são muito importantes para a nossa vida, sabe, gente? Por mais que vocês não venham a trabalhar com ozonioterapia, né? Indiquem, saibam como indicar e para quem indicar, né? Hoje, aqui a gente já tem alguns profissionais renomados, como a doutora Núbia falou, aqui em Salvador tem outra fisioterapeuta extremamente competente também, que é a Karina Sandes, certo? E que ela se coloca à disposição, inclusive ela dá cursos também, cursos práticos, a gente super recomenda, né, Núbia? Eu fiz também o curso dela, era ela e Caran, os dois juntos, então odontologia e fisioterapia juntos. Então, tem vários cursos bacanas para a gente fazer, certo? Agradeço a todos que participaram dessa aula, principalmente a doutora Núbia, né, que despendeu aí do ilustre tempo dela, correria de um hospital para o outro. Muitíssimo obrigada, foi excelente sua aula, extremamente explanadora. Eu vou aplicar nas minhas mãozinhas. Com Eu que certeza. agradeço. Você é fantástica, aprendo diariamente com você por tudo. Eu acho que também a história da energia da gente, né, termina indo ali no ozônio. Agradeço a todos, viu? Fico muito grata de poder contribuir de alguma forma. E pode me convidar para participar. Eu vou assistindo aqui suas aulas e aprendendo cada dia mais com você. Temos mais duas só. Tá acabando. Infelizmente. Tá bom? E aí, pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, a doutora Núbia está no nosso grupo, tá bom? Pode falar no privado com ela, é só pegar o número dela que tá ali, ou se preferir falar no grupo também não tem problema. Ela é uma pessoa super acessível, tá bom? E nisso a gente vai plantando aí, né? Vai colhendo no futuro, se Deus quiser. Beijo em todos. Então, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez, doutora Tchau, Núbia. tchau. Gratidão mil aí. Um Eu que beijo, agradeço. pessoal. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada.